Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Olá novamente, queridos. Por favor, abram a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos considerar hoje, vamos sair um pouco da rota de 1 Coríntios e vamos considerar um trecho desta carta, Colossenses, capítulo 1, versos de 15 a 20. Colossenses, capítulo 1, versos de 15 a 20. No último dia 27 de julho de 2024, foi realizada e transmitida em boa parte do mundo a abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de Paris. E este foi um evento grandioso. Ouça alguns números sobre a cerimônia. Aproximadamente 1 bilhão de pessoas assistiram de alguma forma à abertura. Havia cerca de 30 mil policiais e voluntários mobilizados para garantir a segurança do evento. E estima-se que o orçamento para a realização do evento foi de aproximadamente 780 milhões de reais. Junto com a Copa do Mundo, as Olimpíadas é um dos eventos que disputam a condição de maior espetáculo da Terra. Este título não é à toa. Estima-se que estes eventos alcancem em torno de 3,5 bilhões de espectadores, o que é relativamente próximo à metade da população mundial. E na abertura deste superlativo evento, na última que teve, que está acontecendo em Paris agora mesmo, nós presenciamos um dos maiores escárnios públicos já experimentados pelo cristianismo. Dentre tantas aberrações, vimos uma representação da pintura de Leonardo da Vinci da Última Ceia sendo interpretada por gays, lésbicas, drag queens e etc. Aqui cabe uma pergunta: será que de fato estes são o maior Copa do Mundo e Olimpíadas? São o maior espetáculo da Terra? Será que a humanidade já está rendida a esta agenda UC e só nos resta aceitar? É possível rivalizar ou superar eventos tão grandiosos? Eu entendo que sim. E hoje eu queria mostrar para os irmãos aquele que, segundo a palavra de Deus, é de fato o maior espetáculo da terra. Vamos ao texto, Colossenses capítulo 1, versos 15 a 20. Nós acabamos de cantar boa parte desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a compreendê-la, nos ajuda a gravar esta bela porção da tua escritura, Senhor, em nossas mentes e corações, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, que estava sendo fortemente influenciada por uma verdadeira farofa de heresias e comportamentos estranhos à verdadeira fé. Havia ali
na região, um sincretismo, uma mistura de filosofismos diversos, dualidade entre matéria e espírito, princípios elementares. Havia legalismo, aqueles que insistiam que era necessário para os cristãos circuncisão, abstinência de alimentos, rituais diversos do judaísmo, etc. Havia misticismo, culto a anjos. Havia ascetismo, aqueles que achavam que infligido dano ao corpo seriam elevados espiritualmente. E tudo isso, toda essa misturada, essa farofa eram realizadas na tentativa de alcançar um grau mais elevado de santidade e conhecimento do divino. Para enfrentar todas essas mentiras, Paulo, depois de saudar a igreja, isso aqui já é o contexto da carta, tá? Paulo, depois de saudar a igreja e agradecer a obra que Deus estava fazendo no meio da igreja, ele aponta que existe um entendimento que é necessário e capaz de livrar aqueles irmãos de todos esses falsos sistemas religiosos e filosóficos do mundo, como nós vemos no capítulo 1, verso 9 e 10. Me acompanhe aí na sua Bíblia, capítulo 1, versos 9 e 10. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Preste atenção nos detalhes desse texto. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e que em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Aí ele volta, crescendo no conhecimento de Deus. Quanto tudo aquilo que o mundo ensinava para se alcançar proximidade do divino, Paulo destaca em 2 versos, em 4 palavras, que eles deveriam conhecer, saber, ter entendimento do que era correto, o verdadeiro conhecimento de Deus. Este pleno conhecimento da vontade de Deus, esta sabedoria e entendimento espiritual, este conhecimento de Deus a que Paulo se refere, se trata principalmente do Evangelho de Jesus Cristo, como vemos nos versos 13 e 14 do capítulo 1. Olha lá. Pois ele, depois de ele dizer que tem que focar no conhecimento, ele diz qual é o conhecimento. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Depois de resumir a importância do conhecimento do Evangelho, Paulo agora, na sequência, coloca uma lupa nos versos 15 a 20 e aponta o personagem principal do Evangelho e a sua obra. Para isso, o apóstolo vai citar o que provavelmente, muito provavelmente, como acreditam os estudiosos, era um hino, uma poesia cristocêntrica, que tinha Cristo no centro, conhecido na igreja primitiva. Muitos acreditam que esse trecho, que vai de 15 a 20, na verdade era um hino conhecido na igreja primitiva, e isso é justificável pelos paralelismos que nós encontramos. Você vai ver, dependendo da sua versão pode ter alguma diferença, mas você vai ver que esse texto diz, ele é no verso 15, e no verso 18 repete. Diz que ele é o primogênito, no verso 15, e no 18 repete. Diz que por meio dele e nele, no verso 16 e no verso 19 repete. E cita os céus e a terra no verso 16 e no verso 20. Isso que a maioria, se não todas as traduções, pelo menos todas que eu vi, coloca esse texto recuado, dependendo da sua tradução aí, ele está recuado, ele está formatado diferente, porque se trata de um hino de adoração ao Senhor Jesus Cristo. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta noite, eu chamei de o personagem principal. E eu faço uma ressalva, o texto é muito longo, muito profundo, não é o meu objetivo hoje dissecar, de tratar em detalhes, mas eu quero que você tenha uma visão geral desse texto, tá bem? Então vou ler novamente o texto que está no verso 15 a 17, que é do primeiro ponto.
Cristo, o personagem principal. Ele é a imagem do Deus invisível, Jesus, o primogênito de toda a criação, pois neles foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ao descrever o principal personagem do Evangelho, Paulo quer destacar a sua supremacia e suficiência. Seus destinatários estavam sendo influenciados pela forma do mundo de pensar. E contra tudo isso, Paulo diz: vocês só precisam de Jesus Cristo. Por que, Paulo? Porque apenas Cristo. Porque Cristo é o suficiente, Paulo. O mundo apresenta tantas outras opções para a salvação: moralidade, rituais religiosos, espiritualidade elevada. Esse porquê, a resposta dessa pergunta é o que Paulo vai fazer na sequência do verso, a partir do verso 15. E ele diz, primeira parte da resposta: porque ele é a imagem do Deus invisível. Com essa afirmação, Paulo destaca que Jesus, antes de tudo, é o próprio Deus. Como ele vai deixar muito claro no verso 9 do capítulo 2. Pode avançar um pouquinho. No verso 9 do capítulo 2. Olha o que ele diz sobre a pessoa do Senhor Jesus. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em outras palavras, Cristo é Deus. Em Jesus, temos a mais clara e completa manifestação de Deus. Aquele que é eternamente invisível pode ser visto na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Com isso, Paulo destaca que é olhando para Jesus que podemos ter verdadeiro conhecimento de Deus. Lembra que ele está contrastando todo o conhecimento do mundo e querendo apresentar o verdadeiro conhecimento de Deus. Ele diz que quer conhecer a Deus? Olhe para o Senhor Jesus. Quer saber como Deus é? Busque conhecer o Senhor Jesus por meio da palavra. Não existe atalho, meu irmão. Não existe atalho. Quer conhecer o Senhor? Pois Jesus Cristo é a revelação plena de Deus. Estude a palavra, leia os evangelhos, então você conhecerá mais e mais a Deus. Afirmar que Jesus é o primogênito não significa dizer, no entanto, que Jesus é uma criatura. Pois como vemos no verso 16 do capítulo 1, nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Com isso, dizer que Jesus é o primogênito é no sentido de que ele tem o direito à honra superior sobre todos os filhos de Deus, como um filho mais velho. Essa é a ideia, não é de que Jesus foi criado. Nós sabemos disso porque, biblicamente, a segunda pessoa da Trindade que encarnou no Senhor Jesus não foi criada, mas é eternamente gerada pelo Pai. Sempre existiu, isso aqui é difícil, é Trindade, e Trindade é um pouco difícil, mas sempre existiu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é eterno, Jesus Cristo procede eternamente, é gerado eternamente pelo Pai, e o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. Destacar então que Jesus não foi criado aponta para a sua condição de eternidade divina, o que está acima de toda a criatura. Por isso, a sequência do texto no verso 16 vai dizer que porque ele é eterno, porque ele é Deus eterno que não foi criado, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Dizer que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, logicamente exclui a possibilidade de ele ter sido criado, porque foi nele que todas as coisas foram criadas. E quando o texto diz todas as coisas, quer dizer todas, sem exceção. Tudo que existe foi criado por meio do Senhor Jesus Cristo.
E se tudo que existe foi criado por meio de Jesus, todas as coisas... Olha o pensamento lógico aqui do hino que Paulo transcreveu. Se todas as coisas foram criadas no Senhor Jesus Cristo, todas as coisas, sem exceção, devem render glória a Ele e servir ao propósito dEle. Pois tudo foi criado por Ele, mas não apenas por Ele, mas também, como diz o nosso texto, para Ele. Por isso Paulo louva, depois, quando ele, lá na sua carta aos Romanos, depois de ele revelar os mistérios do Evangelho, no capítulo 1 ao 11, ele termina o capítulo 11 dizendo: louvando e adorando a Deus, pois dele, Jesus, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Ao destacar essas verdades exaltadas sobre a pessoa de Jesus Cristo, o apóstolo tem aqui, volta para o nosso texto em Colossenses, como principal objetivo, destacar a divindade do Senhor Jesus, como ele já expressou, e eu já li e vou ler novamente no verso 9 do capítulo 2, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é o Senhor Deus soberano. Logo, não há absolutamente nenhuma justificativa para se confiar, buscar ajuda ou adorar qualquer outra mera criatura, ídolo, filosofia ou ideologia, a não ser o Senhor Jesus. No verso 17, Paulo fecha esse ciclo lógico dizendo: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e é claro que, já que todas as coisas foram criadas nele, por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas. Ou seja, Jesus precedeu no tempo a todos os seres criados. De fato, nunca houve uma época em que Jesus, a segunda pessoa da Trindade que encarnou em Jesus, não existisse. A doutrina da pré-existência do Senhor Jesus desde a eternidade é ensinada por toda a Escritura, como eu já disse, e vou destacar aqui o exemplo clássico deste ensino que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 a 3. Note que assim como Paulo tenta imprimir na mentalidade dos seus leitores a divindade de Cristo, mostrando a participação dele na criação, João usa também o mesmo objetivo. Aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele para qual todas as coisas foram feitas, é digno de adoração e louvor. Este é o raciocínio de Paulo e também é o de João, em 1 João capítulo 1, verso 1 a 3. Diz assim, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo João: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Logo, vemos então que Jesus é anterior a tudo, é eterno, e nele tudo subsiste. Lá já no nosso texto, lá, a sequência, nele tudo subsiste. O que em Cristo tudo subsiste. Isso significa dizer que a unidade, a ordem e a harmonia evidente em toda a natureza, em toda a história, é sustentada pelo Senhor Jesus Cristo. É o que o texto de Hebreus capítulo 1, verso 3 nos ensina. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata. O mundo, meus irmãos, minhas irmãs, não é um caos, mas um cosmo. É um universo ordeiro, um sistema que é sustentado pelo Senhor Jesus Cristo. A garantia que nós temos que hoje o sol amanheceu e que amanhã vai amanhecer é que Jesus mantém o funcionamento do cosmos. A garantia de que nós temos que hoje, você faz um exemplo clássico, você faz uma receita de bolo e ela gera um bolo, e que se amanhã você repete aquela mesma receita e ela também vai gerar um bolo, é porque Jesus Cristo mantém a ordem de todas as coisas pelo poder da sua palavra. Você pode se surpreender com isso, você pode desconfiar disso, mas você não pode negar que é este o ensino da Escritura.
Na época em que Paulo escreveu essa carta, o grande espetáculo para o mundo eram os Jogos Olímpicos, que rivalizava com os Jogos Istmicos que tinha na região de Corinto. E nessas competições havia arena, como o Coliseu e seus gladiadores, suas feras se enfrentavam, homens e mulheres buscavam contentamento nessas coisas, além de que havia paganismo, rituais de bruxaria, adoração de anjos e etc. E contra tudo isso Paulo diz: Jesus Cristo é supremo, Jesus Cristo é suficiente. Hoje em dia a Olimpíada do mundo moderno, rivalizando com a Copa FIFA, são os grandes espetáculos da terra. Os grandes personagens são os atletas, os jogadores de futebol. Além disso, ídolos em nosso contexto é o que não faltam. Nós não adoramos a César como eles faziam ali, mas adoramos a Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, influencers digitais, artistas de Hollywood, políticos, ideologias e etc. Contra tudo isso, Paulo diz: Jesus Cristo é supremo. Jesus Cristo é o supremo Senhor da sua vida, meu irmão. Jesus Cristo é o personagem principal da sua vida, minha irmã. É a sua personalidade favorita. Você quer saber? É fácil dizer que sim. Até tudo aqui eu estou no meio, estou com vocês. É fácil dizer que sim, mas o termômetro é quanto tempo você dedica, quanta atenção, quanta energia você dedica para glorificar o nome do Senhor Jesus. O quanto você despende nas coisas relativas do alto. Esse é o termômetro. Dizer sim, Jesus é o meu Senhor, é fácil. Sabe qual é o mal dos ídolos, meu querido e minha querida? Quer seja de metal, quer seja de carne e osso, eles não podem fazer nada pela minha e pela sua vida que tenha valor eterno. Zombar de Cristo não muda nada. No final das contas, todos aqueles que estiverem sem Cristo, não depositarem a sua confiança em Cristo, vão para o inferno. Não importa o quanto você seja um bom adorador do seu ídolo, não importa o quanto você se dedique para a causa que você considera que é mais importante para a sua vida, no final, aqueles que não estiverem em Jesus Cristo vão para o inferno. Segundo ponto, o verdadeiro espetáculo está lá nos versos 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Depois de destacar a divindade, a eternidade, a preeminência, a pré-existência do Filho na esfera da criação, agora Paulo, na criação e manutenção, sustentação de todas as coisas, agora Paulo foca no papel do Senhor Jesus Cristo na redenção da humanidade. Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja, está aí no nosso texto. Com essa expressão, Paulo ressalta a soberania de Cristo sobre o povo de Deus, espalhada em toda a face da terra. Onde tiver um crente em Cristo Jesus, em toda a face da terra, o Senhor Jesus Cristo é a cabeça. Como é comum nos escritos de Paulo, ele ilustra a igreja como um corpo humano, que é formado por muitos membros, que são os irmãos. É por isso que até hoje nós somos membros da igreja. E nessa ilustração, Cristo é o principal, é a cabeça, é a direção, é aquele que conduz, é o Salvador. Como cabeça, Cristo é o que faz com que a igreja cresça e viva. Está lá em Efésios capítulo 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos, nós, a igreja, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Como cabeça, Jesus exerce autoridade sobre a igreja. Efésios capítulo 1, verso 22. Deus colocou
todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Em resumo, Paulo quer destacar que a vida, a saúde, funcionamento adequado da igreja depende do Senhor Jesus. E a lógica da ilustração de Paulo aqui é muito clara. Qual é o ser vivo que não vai citar, tem uma bactéria. Não, qual é o ser vivo complexo que sobrevive sem a sua cabeça? Qual é o ser humano que depois que você corta a cabeça continua vivo? Nem os animais. É isso que Paulo quer dizer, a importância vital que Cristo tem para a igreja. Não é o que o mundo diz, não é adoração a anjos que eles faziam ali, não é bruxaria, não é ritual. Hoje o que não falta, meus irmãos, isso aqui é triste para não ser cômico. O que não falta dentro de igreja é ritual de bruxaria, meu irmão. Tem camarada que levanta espada, tem camarada que toca berrante, tem camarada que pula, gira, tem metralhadora, não sei das coisas, eu não sei, é tanta coisa, mas tudo isso não tem significado nenhum diante de Deus. O que sustenta a igreja não são todas essas coisas. Jesus Cristo diz lá em 1 João capítulo 16 ou 15 que sem mim nada vocês podem fazer. O hino prossegue e afirma a razão pela qual Jesus é o cabeça da igreja. E está lá, porque ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. O que isso significa? O que significa dizer que Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos? Isso significa que por sua triunfante ressurreição, Cristo lançou o fundamento da vida eterna, no qual todos os crentes se regozijam, se alegram e esperam, como ensinou Pedro. Olha esse texto lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Marque se você não tiver marcado aí na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Como Ele fez isso? Está aqui. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Porque Jesus venceu a morte na ressurreição, é que Ele é o cabeça da igreja, Ele é o princípio, aquele que trouxe vida para onde só havia morte. Se a igreja existe é porque Jesus venceu a morte espiritual por meio da ressurreição, e por causa disso é natural que Ele, sobre tudo, como está no nosso texto, tenha supremacia. Porque Jesus venceu a morte para trazer vida a todo aquele que nele crê, Ele tem supremacia sobre a igreja. E no verso 19, Paulo vai mostrar a razão última pela qual Jesus recebeu essa supremacia. E a razão última está lá: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. A supremacia ou soberania divina, completa ou parcial, não era para ser entregue aos anjos, nem aos homens. Pelo contrário, segundo a vontade de Deus, desde toda a eternidade, a plenitude da essência e glória de Deus existe no Filho do seu amor, e somente nele, como lemos em Colossenses capítulo 2, verso 3, nele estão escondidos todos os tesouros da soberania e do conhecimento. Pula para o verso 9. Pois em Cristo habita, já li várias vezes esse texto, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E na sequência, no verso 20, nós vemos a maravilhosa obra-prima da redenção, operada por aquele que habita a plenitude da divindade. Ele diz: e por meio dele, por meio de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus.
Todas as coisas não foram apenas criadas por meio dele e para ele, mas também todas as coisas são reconciliadas por meio dele. Isso significa, em outras palavras, que o pecado arruinou o universo, destruiu a harmonia entre as criaturas e seu Deus, porém, em Jesus Cristo essa harmonia é restabelecida e a paz é alcançada pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso que o texto termina dizendo: a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Por meio de Cristo, entregue na cruz do Calvário, pelo evangelho da salvação revelado nas Escrituras, o universo é reconduzido e restaurado ao correto relacionamento com Deus. Jesus salvou e está salvando um povo e no final restaurará todas as coisas ao seu devido lugar. Aqui algumas lições para nós e já vamos caminhar para o final. Primeiro, respeite e seja reverente com a igreja do Senhor Jesus. Jesus, sempre que você quiser apontar o dedo contra a igreja, se lembre disso. Jesus é o soberano da igreja. Cuidado com murmurações, críticas irrefletidas. Não participe de contendas e divisões. Jesus é o soberano da igreja. De outro lado, em outro sentido, creia no espetáculo do evangelho. Não existe outro ensino, outra forma de pensar, outra ideologia capaz de lhe livrar da condenação eterna. Somente uma fé sincera na obra de Cristo, segundo as Escrituras, é capaz de salvar o homem. 1 Coríntios capítulo 15. Pois, está aqui a obra, está aqui o resumo sintético de Paulo desta mesma obra. Pois, o que primeiramente lhes transmiti, 1 Coríntios capítulo 15. Verso 3 a 5. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Não creia, meus irmãos, em qualquer Jesus. Existem muitos tipos de Jesus que são pregados e ensinados, mas só existe um Jesus verdadeiro, aquele segundo revelado na Escritura Sagrada, aquele que morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Concluindo, é preciso ignorar demais a realidade para que pensemos que o maior espetáculo da Terra é a Olimpíada ou a Copa do Mundo. Esses eventos mundanos que insistem em ofender a Jesus Cristo, como vimos na abertura dos Jogos Olímpicos, não são capazes de atrapalhar a obra divina do Senhor Jesus Cristo na Terra. Jesus Cristo é a maior personalidade que existe porque está vivo, e seu evangelho é a maior obra de redenção da história. Enquanto esses eventos humanos atraem em média 3,5 bilhões de pessoas a cada 4 anos, estima-se que se reúna semanalmente 2,3 bilhões de pessoas em todas as igrejas espalhadas em toda a face da terra para glorificar, adorar e admirar o espetáculo do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que isso ainda não é o ápice. Um dia nós veremos aquele que é o espetáculo derradeiro e final. Todos aqueles que estão em Cristo estarão diante, face a face do Senhor. É impossível o mundo caído competir com a supremacia do Senhor Jesus Cristo. Diante disso, o que é o espetáculo de horrores dos escarnecedores? Diante disto, o que é a zombaria do mundo? Para eles, deixo as célebres palavras e encerro do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11. Por isso Deus o exaltou, Jesus Cristo, a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua
confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, todo mundo, o pior cão dos infernos, um dia vai ter que se ajoelhar diante e dizer: Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E vai para o inferno, porque não adianta lá em cima querer voltar atrás, não. Tem que crer em Jesus aqui. Mas nós que cremos, vamos dizer: Jesus Cristo é o Senhor alegremente. Mas os outros vão estar chorando, arrependidos, porque zombaram do Senhor. E vão dizer: Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém?